Você acha que conhece tudo sobre como proteger sua horta, mas existe uma fórmula que as avós portuguesas e brasileiras guardaram em segredo por séculos, sem gastar um centavo, sem um único produto químico. Apenas ingredientes que estão agora mesmo na sua cozinha. Enquanto milhares de pessoas jogam dinheiro fora com venenos caros que não funcionam, famílias inteiras em Portugal e no Brasil colhem vegetais perfeitos, sem pragas, sem doenças, sem medo. Como é possível? A resposta está enterrada no passado, esquecida pelas gerações modernas, mas ainda viva nas mãos de quem nunca se rendeu aos químicos. O que você está prestes a descobrir vai mudar tudo. Sua horta nunca mais será a mesma. E o melhor? Você pode começar hoje, agora, neste exato momento. Com o que tem em casa, você precisa entender algo crucial. As pragas não aparecem por acaso. Elas vêm porque você deixa a porta aberta. E aqui está o problema que ninguém te conta. Quando você planta uma horta normal organizada em fileiras perfeitinhas, você está criando um buffet ao lucanete para os insetos, um mapa de tesouro, uma estrada reta até sua comida. Os pulgões chegam primeiro. Eles encontram o tomate. Depois vêm as moscas das frutas, depois os besouros, depois os ácaros. E você? Você corre para a loja, gasta dinheiro que não tem spray tóxico, aplica em espera e nada funciona. As pragas voltam mais fortes, mais resistentes, porque você declarou guerra contra a natureza. E você nunca pode vencer uma guerra contra a natureza. As avós brasileiras e portuguesas sabiam disso. Elas não lutavam. Elas construíam enquanto você dormia, enquanto você trabalhava, enquanto você pensava que sua horta estava condenada. Essas mulheres faziam algo diferente. Elas plantavam confusão, literalmente. Manjericão aqui, hortelã ali, flores de calêndula no meio dos tomates, gergelim entre as couves. A praga chegava procurando seu tomate, mas encontrava um labirinto de aromas, cheiros, que as deixavam desorientadas, perdidas, incapazes de encontrar o que procuravam. E aqui vem a reviravolta que muda tudo. Enquanto as pragas se perdiam nesse caos aromático, algo mais estava acontecendo. As joaninhas chegavam, os vespídeos parasitoides, as tesourinhas, os predadores naturais. Eles não vieram por acaso, foram atraídos. As flores que você plantou liberavam néctar. Aquele néctar era um chamado, um convite. Venha cá que tem comida para você. Agora você tinha um exército invisível, gratuito, funcionando 24 horas por dia comendo as pragas, protegendo sua colheita. Enquanto você dormia, eles trabalhavam. Mas tem mais, muito mais. O que as avós descobriram não era apenas sobre plantas, era sobre os micro-organismos que vivem lá embaixo, sobre como preparar uma defesa que vinha de dentro para fora. Quando você alimenta o solo com compostagem caseira, com resíduos de cozinha, com o que a maioria das pessoas joga fora, algo mágico acontece. As plantas ficam mais fortes, mais resilientes, com uma armadura química natural que repele pragas. Desde a raiz, você está começando a ver o quadro agora? Não é sobre matar pragas, é sobre criar um sistema onde as pragas simplesmente não conseguem prosperar. Um sistema que se regenera sozinho, que se equilibra sozinho, que não precisa de você pulverizando veneno todo fim de semana. Mas espera, tem algo ainda mais perturbador descoberto recentemente. Os cientistas finalmente confirmaram o que as avós sempre souberam. Um estudo recente da Universidade de Lisboa e da Universidade de São Paulo revelou algo chocante. Plantas cultivadas em solo rico em matéria orgânica produzem compostos químicos naturais, 300% mais potentes do que aquelas plantadas em solo convencional. 300% não é um número pequeno.
É a diferença entre uma horta que se defende sozinha e uma horta que morre aos primeiros ataques. Mas aqui está o que realmente assusta as grandes corporações químicas. Quando você começa a usar a fórmula caseira esquecida, você não precisa mais delas. Você se torna independente. E elas sabem disso. Por isso a fórmula desapareceu dos livros, das escolas, da memória coletiva. Foi substituída por mensagens de marketing: compre nosso produto. Só ele funciona. A natureza não é suficiente. Mentira. A fórmula começa simples: água, alho, pimenta vermelha, sabão natural, ingredientes que custam menos de 5 euros, menos de 10 reais. Você macera tudo junto. Deixa de repouso por 12 horas com a pulveriza. E pronto. Você acabou de criar um repelente que as pragas odeiam, que as deixa doentes, que as afasta para sempre. Mas tem um detalhe que ninguém menciona. Essa fórmula não é apenas um inseticida caseiro comum. Quando feita corretamente, com as proporções exatas que as avós guardavam, ela funciona de duas maneiras simultaneamente. Primeiro, repele as pragas através do cheiro intenso. Segundo, mata as que conseguem chegar perto através do sabão natural, que quebra a proteção externa delas. É um golpe duplo, uma estratégia de dois flancos que os insetos não conseguem evitar. E aqui vem a tensão crescente. Quanto mais você pulveriza essa fórmula, mais forte fica seu solo. Por quê? Porque os ingredientes se decompõem e alimentam os micro-organismos do solo. Você não está apenas atacando pragas. Você está nutrindo seu próprio exército biológico. Suas defesas ficam mais afiadas a cada aplicação. Mas existe um problema urgente, que as pessoas não percebem até ser tarde demais. Se você não começar agora, se você continuar usando químicos, seu solo morre. Literalmente, os micro-organismos desaparecem. As bactérias benéficas morrem. Seus vegetais ficam fracos, dependentes. E quando você tenta voltar para o método natural, leva 2 anos, 3 anos para o solo se recuperar. 2 ou 3 anos de horta fraca, de colheitas ruins. Porque você esperou demais. Porque você acreditou nas mentiras. Você não pode esperar mais. Agora vem o momento em que você precisa entender a gravidade real do que está acontecendo. Não é apenas sobre pragas, é sobre veneno acumulando no seu corpo, no corpo da sua família. Todos os dias, os químicos que você pulveriza na horta não desaparecem quando você colhe o tomate. Eles ficam lá dentro do fruto, na casca, nas sementes. Você lava, não importa, penetram profundamente. Quando você morde aquele tomate vermelho e suculento, você está ingerindo resíduos de semana após semana, mês após mês, ano após ano. Seu corpo acumula essas toxinas. A Organização Mundial de Saúde alertou em 2024 que a exposição prolongada a pesticidas está ligada a problemas neurológicos graves, Parkinson, Alzheimer, dificuldades de aprendizagem em crianças, infertilidade, câncer. Não são suposições, são dados, estudos, realidade científica que os fabricantes de químicos preferem que você não saiba. Mas tem algo ainda pior acontecendo agora mesmo na sua horta. Enquanto você pulveriza, as pragas desenvolvem resistência. A seleção natural funciona rápido. Os insetos fracos morrem. Os fortes sobrevivem e se reproduzem. Gerações mais resistentes, mais agressivas. Em poucos meses, o veneno que funcionava não funciona mais. Você aumenta a dose. Aumenta novamente. Novamente, gastando cada vez mais dinheiro em químicos, cada vez mais fortes. É um ciclo de dependência química. E enquanto isso acontece, você está destruindo o ecossistema. As joaninhas desaparecem.
Os vespídeos parasitoides morrem. Os predadores naturais são eliminados. Bok mata tudo. Depois fica surpreso quando as pragas voltam ainda piores, porque agora não há ninguém para controlá-las naturalmente. Você criou um deserto vivo, uma prisão química. Aqui está o pior cenário. Se você não agir nos próximos dias, semanas, seu solo entra em colapso total. As bactérias benéficas já foram extintas pelos químicos anteriores. Os nutrientes se esgotam, a terra fica como areia morta no estéril, e você terá que gastar milhares em recuperação. Se conseguir recuperar, as consequências são reais e imediatas. Suas crianças comem vegetais envenenados. Seu corpo absorve toxinas. Sua carteira encolhe, pagando por químicos cada vez mais caros. Seu solo morre. Sua independência alimentar desaparece. Você fica preso ao supermercado, preso aos preços, preso aos alimentos contaminados. Mas existe uma saída, uma única chance de reverter isso antes que seja irreversível. A fórmula caseira esquecida pode salvar tudo. Seu solo, sua saúde, sua família, sua liberdade, mas apenas se você agir agora, hoje, não amanhã, hoje, porque cada dia que passa é um dia a menos antes que o ponto de não retorno chegue. Você chegou ao ponto de decisão, não há meio termo. Ou você continua no caminho que as corporações químicas criaram para você, ou você toma o controle de volta. A fórmula caseira esquecida é simples, radical, transformadora, mas funciona apenas se você entender uma coisa fundamental. Isso não é sobre um spray mágico, é sobre uma mudança de mentalidade. É sobre aceitar que você não precisa de laboratórios, não precisa de marcas caras, não precisa de promessas vazias. Você precisa apenas do que a natureza oferece e do que sua cozinha já tem. Comece hoje com isso. Pegue 5 dentes de alho, 2 pimentas vermelhas, 1 litro de água morna, meio copo de sabão natural ralado. Macere tudo. Deixe descansando por 12 horas. Coe. Coloque em um borrifador. Pulverize suas plantas ao entardecer, uma vez por semana. Isso é tudo. Você verá resultados em 3 dias. As pragas desaparecerão. Seus vegetais ficarão mais verdes, mais vigorosos. Em 2 semanas, seu solo começará a se regenerar. Em 1 mês, você terá um exército biológico completo trabalhando para você. Joaninhas, vespídeos, predadores naturais, tudo retornando porque você criou um ambiente onde eles podem prosperar. Mas há um aviso que você precisa ouvir com atenção. Se você compartilhar essa fórmula nas redes sociais, as corporações químicas virão atrás. Literalmente. Eles estão monitorando conteúdos assim, flagrando vídeos, denunciando, porque você representa uma ameaça ao lucro deles. Bilhões de euros desaparecem quando as pessoas descobrem a verdade. Por isso, mantenha isso em família. Compartilhe apenas com pessoas que você confia. Guarde essa fórmula como fizeram as avós, como conhecimento sagrado passado, de geração em geração. Portugal e Brasil têm um legado de cultivo natural. Dê respeito à terra. Seus ancestrais nunca usaram veneno, nunca precisaram. E você também não precisa. Você está apenas reencontrando o caminho que foi perdido, que foi propositalmente enterrado. A decisão é sua agora. Você pode fechar este vídeo, esquecer o que ouviu, voltar para o supermercado, continuar pagando por vegetais envenenados, continuando doente, continuando dependente, continuando no ciclo. Ou você pode ser o primeiro da sua família a quebrar essa corrente, a plantar com sabedoria, a colher com segurança, a alimentar sua família com comida pura, sem veneno, sem medo, sem culpa. A fórmula está em suas mãos agora. O poder está em suas mãos. Mas apenas se você agir, hoje,
neste momento, antes que seja tarde demais. Sua horta está esperando, sua família está esperando. Comece agora.